Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que empatou em 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã, com recorde de público não só na temporada, mas do novo Maracanã, mais 72 mil pessoas presentes e presenciaram um bom futebol praticado tanto pelo Flamengo quanto pelo Cruzeiro. Inclusive eu estou vendo muitos rubro-negros frustrados com o resultado, dizendo que o Flamengo perdeu uma chance de tirar o rival direto da briga pelo título, que não dava para empatar em casa, considerando um tropeço, digamos assim. Eu vou dar a minha opinião em relação ao resultado, em relação ao desempenho do Flamengo diante do Cruzeiro. Vou trazer os meus argumentos e eu vou querer saber de vocês se vocês concordam ou não. Tem também declaração de Felipe Luiz falando sobre o duelo, o que o Felipe Luiz achou. Tem muita coisa no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativa a notificação, tá? Você ativando esse sininho aí, a notificação, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor, é de graça, você não paga nada por isso. Se inscrever no canal é de graça, ativar o sininho é de graça, hypar o vídeo também ajuda demais. Então vamos nessa, porque estamos bem próximos dos 400 mil inscritos. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, eu vou trazer uma declaração do Felipe Luiz depois do jogo contra o Cruzeiro. Abre aspas. Hoje foi um resultado absurdamente normal. Era o primeiro contra o segundo colocado. Acreditávamos que poderíamos ganhar. Fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga desses três clubes. Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos. Mesmo assim, temos uma vantagem de pontos considerável para eles com esse jogo a menos, vencendo esse jogo a menos, claro. É verdade que se o Palmeiras vencer o jogo que falta, estará empatado em pontos conosco. Ainda temos o confronto direto contra o Palmeiras. E o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Temos jogos difíceis. E eles têm jogos difíceis. Fecha aspas. Gente, olha só. Eu concordo plenamente com o Felipe Luiz. Na boa mesmo, eu, obviamente, vou respeitar a opinião de todo mundo. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Você pode ter a sua, eu tenho a minha. A minha opinião é o seguinte: não dá para considerar o empate do Flamengo com o Cruzeiro como frustrante. Sobretudo se a gente analisar o jogo, como é que foi a partida. Foi uma partida extremamente difícil e complicada para o Flamengo, tal como é enfrentar o Cruzeiro durante todo esse campeonato. E não me venham com o discurso, mas o Vasco ganhou, mas o Grêmio fez isso, mas o Corinthians... Gente, cada jogo é um jogo. O Santos ganhou do Flamengo. Então o Santos vai ganhar todos os jogos? Não, o Santos está brigando para não ficar na zona de rebaixamento. Estamos falando de um campeonato que é muito equilibrado. Talvez seja o único campeonato no mundo nacional que o primeiro colocado pode perder pontos para o último colocado. Isso acontece no Campeonato Brasileiro. E Flamengo e Cruzeiro era uma promessa de um grande jogo, porque ganhar do Cruzeiro é muito difícil. Não é uma tarefa só difícil para o Flamengo, não, é para todo mundo que joga contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito bem treinado. Então você, torcedor do Flamengo, que achava que o Flamengo fosse vencer o Cruzeiro fácil dentro do Maracanã e que acha que o empate com o Cruzeiro é frustrante, você não acompanha futebol, você só acompanha o Flamengo. Você não está acompanhando o Cruzeiro. Na coletiva, na entrevista coletiva, Felipe Luiz mencionou vários detalhes que vocês, torcedores, podem não perceber. O Cruzeiro é o time que tem mais a linha alta da defesa, ou seja, isso exige demais do setor ofensivo da equipe adversária, no caso o Flamengo ontem. Por conta disso, ele deixou o Pedro e o Bruno Henrique no banco de reservas, começou com o Carrascal e Gonzalo Plata centralizado. Por que ele fez isso? Para ganhar na parte física. E a estratégia deu certo. Eu só acho que o Felipe Luiz demorou a mexer e quando mexeu mal. Mas é a minha concepção. Por que ele mexeu mal? Eu não botaria o Bruno Henrique, ainda mais de ponta esquerda, embora o Bruno Henrique tenha, entre aspas, provocado a expulsão do lateral direito adversário. Mas eu acho que foi muito mais, de novo,
entre aspas, maluquice do adversário que propriamente mérito do Bruno Henrique nessa expulsão. Eu botaria o Pedro antes. Ele foi colocar o Pedro com 36 do segundo tempo, em torno disso. Pedro ficou pouquíssimos minutos em campo, só tocou na bola uma vez. Mas isso quer dizer que eu esteja certo, Felipe Luiz errado? Não, cada um tem uma visão de futebol. Agora, classificar o empate do Flamengo como frustrante com o Cruzeiro, porque era no Maracanã e porque tinha chance de tirar o Cruzeiro da briga pelo título, eu acho isso totalmente vazio e mostra que você não acompanha o futebol do Cruzeiro. Você pode perguntar para qualquer treinador aí do futebol brasileiro, encarar o Cruzeiro é fácil? Não, não é. A equipe do Leonardo Jardim é muito bem treinada. Ah, ele tinha um desfalque. Pois é, ele botou mais um volante, mais um meia, ele preencheu o meio de campo e assim dificultou ainda mais a vida do Felipe Luiz. O primeiro tempo, eu acho que o Cruzeiro foi até melhor. No segundo tempo, o Flamengo foi um pouco melhor e o resultado foi extremamente justo. Nenhum problema você empatar com o Cruzeiro em casa. O problema do Flamengo, sabe qual foi? Você empatar com o Grêmio dentro de casa. Esse foi o grande problema do Flamengo. Ainda mais o jogo que fez na ocasião, jogando muito bem, e o Grêmio jogando muito mal, e o Grêmio achando um gol nos minutos finais. O problema foi esse. Ah, mas empatou com o Vasco também. Nem acho um grande problema assim. O Vasco vinha numa crescente. Clássico, a gente sabe que é diferente. A forma como é disputada, a forma como os jogadores entram em campo é diferente. O grande problema do Flamengo foi o jogo contra o Grêmio. Porque eu vejo muito torcedor rubro-negro falando, mas não ganha tantos jogos no Brasileiro. O problema foi contra o Grêmio. Não foi contra o Vasco e nem foi contra o Cruzeiro. O Flamengo fez uma boa partida contra o Cruzeiro, gente. Não foi o Flamengo que a gente conhece de outrora. Não foi. Mas foi uma partida muito bem disputada pelas duas equipes. O resultado foi empate. Mas o jogo jogado foi melhor, por exemplo, que Flamengo e Vitória. Jogo para assistir que eu estou falando. Óbvio que o resultado 8-0 em cima do Vitória é muito melhor, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Da última rodada. Palmeiras e Vasco. 3-0 Palmeiras. Qual jogo foi melhor de assistir? Palmeiras e Vasco foi 3-0 pro Palmeiras ou Flamengo e Cruzeiro que foi 0-0? Gente, gol não significa que a partida foi boa. O Flamengo não fez gol. Isso quer dizer que o Flamengo jogou mal? Não. O Cruzeiro não fez gol. Isso quer dizer que o Cruzeiro jogou mal? Não. Pelo contrário, os dois goleiros fizeram grandes defesas. Tanto o Rossi do lado do Flamengo quanto o Cássio do lado do Cruzeiro. Inclusive o Cássio salvou uma bola do Samuel Lino. Nossa Senhora, na defesaça. E por falar em Samuel Lino, eu considero totalmente injusto o torcedor vaiar Samuel Lino depois do jogo. Concordo que ele poderia estar rendendo mais, concordo com isso tudo. Concordo que caiu de produção em alguns jogos, mas se você, torcedor, está vaiando Samuel Lino porque ele não faz gol, você está errado, muito errado. Porque ele não é atacante de fazer gol. Ele é atacante que tem outras características. Ele gera oportunidade de fazer gol. Ele gera oportunidades e deixa os seus companheiros na cara do gol. Você que gosta de analisar jogador através de números, se for assim, você vai vaiar Samuel Lino sempre. Porque ele não vai fazer muitos gols. Ele pode não dar muitas assistências, mas ele vai ajudar na pré-assistência, digamos assim. Gente, na boa, o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a melhor defesa, melhor ataque, é o melhor mandante, é o melhor visitante. Calma, calma. O fato do Flamengo fazer um alto investimento não quer dizer que vai sempre dar um espetáculo. E lembre-se, do outro lado tem um adversário, e dessa vez o adversário era muito bom, no caso o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 4 pontos em cima do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Quantas equipes vão conseguir fazer isso com o Flamengo no Campeonato Brasileiro? O Santos talvez tenha a oportunidade, mas eu acho que não vai fazer. Não vejo o Flamengo perdendo para o Santos novamente. Enfim, gente, não dá para reclamar sempre. Parem com isso. Parem com isso. Concordo que precisa melhorar o desempenho, concordo com isso tudo. Concordo que o Flamengo não faz uma grande partida desde o primeiro tempo contra os Estudiantes aqui no Maracanã, mas contra o Cruzeiro a partida foi boa, pau a pau, contra um adversário de altíssimo nível. Torcedor rubro-negro, calma,
Domingo tem uma outra pedreira. Pedreira é essa que eu considero menor, digamos assim, porque o Bahia, embora tenha um bom time, mas está com 13 desfalques para esse duelo com o Flamengo. E o Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Perdeu todas. Beleza, galera? Tamo junto, fica calmo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!